Bom dia, quarto ano. Hoje nossa aula é de português. Vamos trabalhar a interpretação de texto. Lá na página 234 do livro, nós vamos começar. São muitas páginas, mas é praticamente mais leitura. As páginas para responder são poucas. Um espertalhão e muita confusão. Observando o título do texto, você acha que a história se passa onde? Pelo título do texto, Pedro Malas Artes e o Pássaro Lapão, pela imagem apresentada aqui, você acha que essa história se passa onde? Numa cidade ou numa fazenda? O que você acha que Pedro Malas Artes tomou? Na segunda página aí, na página 235, a gente observa ele tomando um remédio. Qual é o nome desse remédio aí? Será para que ele tomou isso? Vamos descobrir? Leia com bastante atenção a página 234 e 235. Terminando a leitura dessas duas páginas, nós vamos começar a responder a interpretação. No conto lido, o narrador somente narra os fatos ou participa da história? Quem está contando essa história está participando da história ou só está contando o que aconteceu? Em um conto, o narrador pode se apresentar de duas formas. Ele pode ser narrador-personagem, que é um personagem que participa dos fatos, faz parte da história. Ou ele pode ser só o narrador-observador, que é quem está contando os fatos vividos pelos personagens, mas não está participando da história. Marque a alternativa correta, questão 3. O narrador desse conto, dessa história que você acabou de ler, ele é um narrador-observador ou ele é um narrador-personagem? Marque o X na resposta certa. Questão 4. Leia o verbete a seguir e sublinhe o sentido da palavra obrar no conto. No conto aparece a palavra obrar. No conto, qual é o significado dessa palavra? É executar, realizar, fabricar e construir. Se for, você circula. É agir, trabalhar, realizar uma ação? Ou é a opção 3, defecar? Qual dessas três opções aqui, 1, 2 e 3, o texto está se referindo? 5. Releia o trecho a seguir. Depois escreva o que estava acontecendo com Pedro Malas Artes nesse momento da história. Pedro estava inquieto, andando com passos miudinhos de um lado para o outro, contorcendo-se e prendendo as pernas. Lá dentro de sua barriga parecia que tinha um formigueiro de tanta mexeção. Isso significa que Pedro estava com vontade de fazer o quê? Escreva a resposta aqui nas linhas abaixo. Questão 6. Releia um trecho do conto, observando a expressão em destaque. Depois, rapidamente, colocou seu velho chapéu de palha por cima daquela bela produção. Observe que as palavras bela produção está entre aspas e escrito de negrito. Ela está destacada. Agora você vai me dizer por que ela está destacada. Essa expressão, bela produção, foi escrita entre aspas para passar a ideia de quê? De alegria, de ironia, de tristeza ou de veracidade? Era porque Pedro estava alegre? Era porque o autor quis fazer ironia com a obra que estava debaixo do chapéu? O autor estava demonstrando tristeza ou estava mostrando que de verdade tinha uma obra-prima lá debaixo? Qual é a opção certa? Marque o X. Terminando, nós vamos para a segunda parte do texto. Vocês vão ler com bastante atenção também, né? Em sua opinião, por que Pedro Malas Artes colocou o chapéu sobre sua bela produção? Qual será o plano dele para enganar o coronel? Ele fez lá, né, a sua obra, colocou o chapéu para tampar. Mas qual era o plano dele? Vamos descobrir? Aí nós vamos ler a página 237, 238 e 239. Quando vocês terminarem de ler, vamos responder a página 240 e 241. Então, vamos lá? Primeiro, o conto Pedro Malas Artes e o Pássaro Lapão é um conto popular de artimanha, também chamado conto de esperteza.
Uma das características dos contos de Artimanha é ter um personagem astuto que usa esperteza para trapacear e outro personagem que é enganado pelo primeiro. Nessa história aí, na letra A, quem é o personagem que usa a esperteza para enganar? Qual o nome dele? Letra B, quem é o personagem enganado? E qual foi o motivo da enganação? C, qual foi o plano de Pedro Malas Artes para a enganação? D, o plano de Pedro Malas Artes deu certo? Por quê? Questão 2. Releia o trecho e sublinhe a palavra que foi repetida. Aí eu tenho um pedacinho do texto, tá vendo aqui? Representado pela letra A. Enquanto isso, lá naquela estradinha, o coronel aguardava a chegada da encomenda, esperando e sonhando de olhos abertos com os lucros que iria ter. Qual a intenção de repetir essa palavra esperando 3 vezes? Ela foi usada para quê? Nesse trecho, aparece um sinalzinho também chamado de reticências, tá vendo? 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos juntos, chamados de reticências, nesse trecho aí da letra A, foi usado para ressaltar a ideia de que a espera foi longa, que o coronel esperou muito tempo. Então, a intenção de repetir as palavras esperando e colocar os 3 pontinhos de reticências significa que ele esperou muito tempo. Agora, na letra B, eu também tenho os pontinhos de reticências. Vamos ver? Então, o coronel levantou rapidamente o chapéu, enfiou a mão naquela coisa e colocou os 3 pontinhos de reticências. Nessa frase aqui, as reticências foram usadas com a mesma finalidade do trecho A? Não. Por quê? No trecho A, as reticências serviram para indicar que ele esperou muito tempo. Já no trecho B, as reticências significou para dar um momento de imaginação para o leitor. Aí interrompeu, enfiou a mão naquela coisa e aí o leitor vai imaginar o que é que aconteceu quando ele enfiou a mão naquela coisa que estava debaixo do chapéu. Então, as reticências foram usadas para deixar por conta da imaginação do leitor o que aconteceu. 3. Sublinhe no texto a parte em que Pedro Malas Artes descreve o pássaro lapão. Lá no texto ele colocou muitas características, que era um pássaro de penas coloridas, igual arco-íris, que cantava mais bonito, era a ave que mais cantava no mundo, era uma ave rara, e colocou várias características. Qual era a intenção de Pedro Malas Artes ao descrever o pássaro com tantos detalhes? Ele queria convencer o coronel a quê? 4. Releia e responda. Aí temos uma parte do texto aí. Finalmente o valentão surgiu, foi chegando, e vendo o caipira agachado ali no meio da estrada, perguntou: Ô Pedro Malas Artes, o que é que tu tá fazendo aí, homem de Deus? Ih, seu coronel, o senhor não vai nem acreditar no que me aconteceu. Estava passeando por estas bandas, quando de repente avistei um pássaro lapão. Nesse texto, nós temos um sinalzinho de pontuação para indicar que o personagem vai falar. Que ponto é esse que indica que o personagem vai falar? Coloque aí na letra A. Letra B. Que pontuação foi usada para indicar a fala dos personagens? Aí, quando o personagem vai falar, a gente começa a escrever afastado da margem e antes da fala nós temos que colocar um sinalzinho. Como é o nome desse sinal? Letra C. A linguagem empregada nas falas de Pedro Malas Artes e do coronel ajuda a caracterizar os personagens. Sim ou não? Sim. Por quê? De acordo com a forma como eles falam, a gente dá para perceber que eles são de onde? De uma cidade grande ou do interior? De onde é que você acha que esses personagens são? Sublinhe no trecho exemplos dessa linguagem. Vem aqui no trecho e sublinhe para mim as palavrinhas que eles falaram errado, que você percebeu que eles são de uma cidadezinha, de uma terrinha do interior, tipo assim, de um sítiozinho, uma fazenda. 5. No penúltimo parágrafo, por que foram usadas letras maiúsculas na frase "eu te mato"? Você acha que foi usada letras maiúsculas por quê?
qual foi a forma que o coronel falou essa frase "eu te mato"? Você acha que ele estava calmo, nervoso, gritando, falando baixo? Como que você acha que ele estava falando? Escreva aí na número 5.